Daniele, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia! Que alegria estar aqui com você, né? Satisfação toda nossa. Professor Ah, Aislan também aqui presente, muito bom trouxe o dia. professor Islan também, Bom dia, para ele já Narciso. começar a se acostumar com as entrevistas, né? E acordar cedinho, não dormir direito. Bem-vindo à política. Bem-vindo a esse Obrigado. mundo, né? Dani, vencidos os processos de diálogo, de tentativa de formação aí de um agrupamento, você bateu o martelo e decidiu, mesmo não tendo partidos coligados, enfrentar essa disputa. Sim. Como foram esses últimos dias? Intensos, né, Narciso? Intensos. Eu gostei muito da domingueira que você escreveu, acho que você foi na veia, assim, quando você falou que, enfim, a gente não sabe o risco que isso vai ter, mas tenha certeza que a minha coerência, né, a coerência com aquilo que eu acredito, está sempre em primeiro plano. Então eu venho sempre dizendo, né, que não dá para fazer certas coisas na política, que eu não estou disposta a qualquer coisa, eu não quero um mandato a qualquer custo. E as pessoas insistem em achar, né, que eu vou fazer política da forma como a grande maioria faz. E eu falava a vida inteira, né? Olha, eu não vou aceitar ser vice. Não é desmerecendo o vice, viu, Islan? Absolutamente. Mas eu acho que eu já tenho um tamanho político hoje e um capital político que me permite disputar as cabeças de chapa. Então, por que que eu cederia esse capital político, né, e não iria para um enfrentamento? Por que que eu sentaria, por exemplo, na mesa com Jackson Barreto? Por que que eu estaria, né, em determinados lugares onde não me cabe, onde eu não me sinto à vontade de estar? Então, é isso, a independência, é manter a coerência e seguir em frente. Agora, me diz uma coisa, até que momento esse diálogo ele permaneceu existindo? Porque na semana passada, Fabiano foi recepcionado como vice de Luiz Roberto e o PSB também. E existia esse diálogo entre vocês. Sim, sim. Primeiro foi Catarina, depois Fabiano, depois acabou o próprio PSB indo. Em que momento esse diálogo estagnou e você teve que buscar uma solução interna? Bom, primeiro dizer que, sim, o diálogo com essas pessoas continua. A amizade, o carinho, o respeito continua. Não houve nenhum tipo de Não, rompimento? absolutamente. Pelo contrário, o Fabiano me ligou no dia que, né, tomou a decisão. Dani, eu precisava dizer isso pra você. Mas são escolhas, né, Narciso? Então, assim, acho que tem uns 4 dias, mais ou menos, que a gente não tem contatos, né? Mas a gente sempre se fala. E, bom, eu vou fazer um histórico pra você. Sim. Começou lá atrás, quando nós fomos procurados para criar esse grupo, né? Então, assim, na época fazia parte Catarina, Fabiano, Zezinho, o pessoal de Laércio. Bom, vamos sentar para rediscutir. E tinha vamos dizer assim, uma importância mesmo essa discussão, porque já haviam 2 nomes postos, que era o nome de Andra, por parte do grupo de André, e o nome de Luiz Roberto, por parte de Edivaldo. E nós nos sentíamos, assim, na obrigação de discutir também nomes, né? E no direito, vamos dizer assim. Então, a gente reuniu esse grupo e muitas coisas foram conversadas. Havia assim, uma vontade, né? Por exemplo, Catarina tinha vontade de ser a candidata a prefeita. E nós, em determinado momento, chegamos a dizer, olha, se Catarina, né? Se Catarina for a escolhida, eu posso abdicar de uma futura candidatura. É uma mulher, tá no grupo, não teria problema nenhum de continuar com ela, né? E Fabiano sempre se colocando ali também como um grande parceiro. Mas a partir do momento que Catarina desistiu de estar conosco, né? E conversou com o Edivaldo. E veja bem, aqui não há críticas a Catarina. Eu super entendo. Cada um faz as suas escolhas, né? Eu só gostaria de deixar claro, assim, que... E talvez por isso que as pessoas não me entendem muito bem. As minhas escolhas são coerentes com aquilo que eu sempre falo. Até semana passada, até 3 dias atrás, Narciso, tinha jornalista ainda, soube que você vai desistir da candidatura. Eu falei, gente, então vamos aguardar domingo? Porque tudo que eu falo vocês não estão acreditando. Mas nada como o tempo vai confirmando aquilo que você é. Então tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu reafirmo, é o que vai se concretizar. Eu não sou mulher de 2 caras, de 2 palavras. Então é isso, assim, cada um foi escolhendo. Ah, Daniele, você ficou triste, chateada? Olha, é óbvio que, né, a partir do momento que nós discutimos e conversamos com este grupo, inclusive estratégias e tal, e tudo foi desfeito, a gente cria uma certa frustração. Mas esse tipo de frustração não me barra, não me faz paralisar, ao contrário. Eu sempre sigo em frente. Nenhuma dificuldade neste mundo, mesmo as piores que eu enfrentei, jamais me paralisaram. Então é isso, eu sigo, né, convicta de que eu dou o meu melhor onde eu entro,
que eu tenho coerência com tudo aquilo que eu faço. Tudo que eu faço é respaldado no que eu falo, né, no que eu prego, no que eu acredito. Então, tá tudo tranquilo. Agora, me diz uma coisa, para que seja bem transparente, já que você está Sim. nessa linha com os nossos ouvintes, com a sociedade aracajuana, o que fez com que Dani, quais são os pontos, quais são os motivos que Dani não aceitou uma composição com o agrupamento de Edivaldo? O que lhe impedia, digamos assim, internamente? O que Não, para você veja, era a pesado? principal coisa, e eu conversei isso muito com o Edivaldo, era o fato de o convite ser para ser vice. Sabe, eu acho que não me cabe nesse papel. Eu poderia até não ser candidata, mas ser vice, por qual motivo? Eu fui a senadora mais votada em Aracaju, Narciso. Foram 72 mil votos. Sem trabalhar Aracaju, porque como eu fui candidata em 2020, qual foi a minha lógica, né? Bom, eu vou trabalhar no interior, porque eu preciso fazer meu nome conhecido no interior. Era uma eleição majoritária, estadual. Então, eu praticamente não fiz campanha em Aracaju. Eu estava o tempo inteiro no interior. E aí, para minha surpresa, né, vem uma votação extremamente expressiva. Veja que Valmir estava na crista da onda e tinha um senador, teve menos voto que eu. O senador eleito teve quase metade dos meus votos. Então, assim, em Aracaju, digo. Então, por que é que eu aceitaria ser vice? E outra, sabe? Eu que sou uma mulher, que luto tanto, que brigo tanto para que nós sejamos protagonistas da nossa história, aceitar ser vice, né, de Luiz, nada contra Luiz, absolutamente. Ele é um excelente técnico, né? Talvez pudesse ser um excelente prefeito. Mas é um lugar que eu não me enxergo tendo um papel de coadjuvante. Então, eu acho que eu já tenho estatura suficiente para estar no protagonismo. Ah, Dani, mas você pode perder a eleição. Perder ou ganhar faz parte do jogo. Agora, a minha coerência, essa nunca vai estar em jogo. Essa nunca vai ser negociada. Perfeito. Ontem, na convenção, a gente já pôde observar um aumento do tom das críticas nesse processo. Vamos falar sobre isso já já. Antes, eu vou dar aqui mais um bom dia ao professor Aislan. Bem-vindo a esse cenário político, Aislan. Bom dia. Bom dia, Narciso. Eu agradeço a oportunidade. Estou muito feliz com esse momento, né? Como a Dani foi bem prudente na fala dela, eu estou chegando, né, na verdade, para me somar, né, nesse cenário político. Eu sou uma pessoa muito técnica, sou professor de formação, sou professor há 16 anos da rede pública, né, municipal de Aracaju, passagens pela Universidade Federal de Sergipe e outras instituições, né, de ensino. Então, eu hoje estou preparado e, obviamente, que Dani percebeu isso e fez o convite e eu aceitei. Você estava como pré-candidato a vereador, pude observar nas suas redes sociais. Como é que foi se trabalhar internamente para essa mudança? Abandonar o sonho de uma disputa de uma vaga na Câmara e ser candidato a vice-prefeito? Narciso, eu pensei muito nessa situação, né? Eu hoje estou muito mais preparado para uma função executiva, né, no executivo, no poder executivo, do que no poder legislativo. Em que sentido isso? Vinha estudando muito, né, como sempre faço, para entender como é que eu poderia contribuir com Aracaju enquanto vereador. No entanto, pela experiência que eu tenho, pela bagagem que eu carrego já na gestão pública, como tutor e coordenador de tutoria do curso de Administração Pública da Universidade Federal de Sergipe, que fui durante 10 anos, né, tive uma vivência muito boa em relação a isso, e aí fui gestor da maior escola pública, né, daqui de Aracaju, que é da prefeitura, né, que é a Oviedo Teixeira, ficada no bairro São Carlos. Aqui próximo. Exato, assim, isso me deixou muito mais confortável. Talvez isso trouxe até um alívio para mim, né, em saber que hoje eu tenho uma competência, uma capacidade, eu tenho habilidades necessárias para contribuir muito com a gestão da nossa futura prefeita Dani Garcia. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, agora a candidata a prefeita de Aracaju, Daniele Garcia, e o seu vice, professor Aislan. Minha querida Daniele Garcia, ontem na convenção, a gente já percebeu um pouco do tom, digamos assim, das críticas que podem ser reforçadas pelo MDB na sua pessoa nas próximas semanas ou durante a campanha. Duas coisas que me chamaram a atenção, dentro do discurso de seu correligionário, o senador Alessandro Vieira. Ele diz, na entrada, Magna Santana vai o entrevistar, e ele diz, olha, aqui está o povo, aqui não tem CC, não tem cargo de comissão. É um pouco isso a visão de vocês? Nas outras campanhas estão cheias aí dos cargos e vocês a única campanha independente? Não, Narciso, eu acho que assim, as pessoas tentaram massificar muito que Daniela estava sozinha. Daniela está sozinha. Daniela está sozinha. Eu acho que ontem foi uma demonstração de que nós não estamos sozinhos. E, de fato, nós não temos milhões de CCs. A gente não tem mesmo. Isso não é nem crítica, é uma verdade.
Quem que estava ali ontem? Estava o pessoal de Santa Maria, estava o pessoal da Zona Norte, tinham professores, tinham servidores públicos do estado, de município, mas assim, sem vinculação, né, político-partidária. Então, assim, e estava cheia a nossa convenção. E a gente realmente, dizem que em algumas convenções o pessoal recebe dinheiro para ir, não sei se é verdade isso, mas assim, ali tinham pessoas dispostas a estar presentes com a gente. Tinham crianças, muitas crianças com as mães. Então, a verdade dos fatos é essa ali. Não tem ninguém comprado aí, né? E ninguém se sentiu obrigado. Inclusive na Secretaria de Política para as Mulheres, né? Camila, e antes de sair eu falei para as pessoas, olha, vocês fiquem muito à vontade, né? Quem quiser estar com a gente nessa caminhada, ok. Quem não tiver paciência, eu super respeito a opinião das pessoas, né? Então, tanto é que uma parte estava e outra parte não estava, que trabalha na secretaria. Então, todo mundo muito tranquilo para estar presente se sentir à vontade. Então, talvez tenha sido nesse sentido que a Alessandra queira dizer. Quem nos segue, e não são poucas pessoas, são pessoas independentes, que não têm esse vínculo, nem se sentem obrigadas a estar ali. Com relação à sua relação com o governador Fábio Mitidieri, em algum momento, desde que você o comunicou que se afastaria, você sentiu, assim, uma certa possibilidade de Fábio dar um apoio político, mesmo que indireto, e que não fizesse nessa reta final o redirecionamento de aliados para Luiz Roberto? Você teve essa experiência, essa esperança em algum momento? Não. Por algo que foi dito? Não. Absolutamente. Olha, está gravado em várias emissoras de rádio que eu dei entrevista. As nossas conversas lá atrás. Eu já repito isso aqui até algumas vezes. Quando nós declaramos o apoio a Fábio no segundo turno, foi conversado muito de forma transparente. Ele dizendo para mim, Dani, eu tenho um acordo e eu vou apoiar o candidato. Naquela época nem se sabia quem era o candidato. Se falava até em Vanesca. Então, eu não sei nem quem é o candidato, mas o meu acordo é apoiar o candidato de Edivaldo. E eu falei para ele, Fábio, e se eu quiser ser candidato em 24? Ele falou, você tem total liberdade de ser candidata. Eu não farei qualquer tipo de objeção. Agora, eu não posso estar com você por isso. Né? Então, isso foi conversado antes mesmo de qualquer declaração de apoio no segundo turno. E isso se manteve. Quando do meu afastamento, eu estive com o Fábio. Falei, Fábio, eu vou me afastar, né? Porque se tiver a possibilidade de ser candidato, eu quero ser. E ele não criou nenhum tipo de objeção. E para ser muito sincera, Narciso, Fábio, as pessoas me perguntam isso. Fábio nunca lhe pediu para que você fosse vice de Luiz Roberto? Não, Fábio nunca me pediu. Nunca me pediu. Para ser mais exata, umas 2 vezes ele esteve comigo, perguntou, falou, olha, eu preciso lhe fazer a pergunta que pediram para eu fazer. Ou seja, não era ele me pedindo alguma coisa. Há alguma possibilidade de você aceitar ser vice de Luiz? E em absolutamente todos eu falei, não. E expliquei as razões que eu já disse aqui, né? Então, a nossa conversa sempre foi muito clara. Então, tá bom, então você vai se afastar. Aí, sobre os acordos na época, né? O PSB vem, ele disse, olha, eu deixo o Zezinho totalmente à vontade. Se Zezinho se sentir tranquilo em coligar o PSB com o MDB, eu não farei qualquer objeção. Então, assim, será que Fábio fez força para que todo mundo fosse para lá? É possível. Mas também entendo que se fez cumprindo os acordos que ele já tinha com o Edivaldo, sabe? Então, da minha parte, não tem nenhuma mágoa, nada. Então, esse zum dos bastidores, de que Daniela estava irritada com esse processo de... Absolutamente. Da parte de Fábio, você acha que pode ter ficado alguma chateação pela ausência, digamos assim, de um gesto de Daniela, de mesmo não aceitando o serviço, mas de retirar o MDB e colocar o MDB no agrupamento da pré-candidatura dele? Não acredito. Nos encontramos em São Cristóvão, no sábado, na véspera da minha convenção. E, nossa, ele me deu um abraço tão carinhoso, assim, sabe? Aquele abraço de verdade, assim, boa sorte, te desejo sucesso, você é uma guerreira. Então, não existe isso. Não ficam rusgas? Não, absolutamente. Mandar um abraço aqui para o Giovanni Mota, ele diz aqui, algo a se destacar, postura firme de Daniele desde o início. Parabéns, coerente o tempo todo, diz aqui o nosso querido Giovanni Mota. Magna, para fazer pergunta, antes de Magna fazer pergunta, põe no ar a declaração que de semana passada ganhou as redes sociais. Vou perguntar o seguinte, governador. Daniele Garcia disse a Brainer que não se sentiria à vontade para estar no palanque de Luiz Roberto, porque Jackson Barreto estará lá no palanque de Luiz Roberto. Como é que o senhor avalia essa declaração de Daniele Garcia?
Olha, eu quero falar sobre essa cidadã na próxima semana. Depois da convenção do PDT que vai lançar Luiz Roberto, sabe? Acho essa figura assim tão inexpressiva que não merece a minha atenção, tá certo? Aliás, ela recebeu dos partidos todos o que ela merecia. O ostracismo, o isolamento, porque desde o início eu falava que dentro do grupo do governador e do prefeito tinha um cavalo de Troia. Não dei o nome do cavalo de Troia, mas o cavalo de Troia justamente se chama Daniela. Ela preparou tudo para ser a candidata do grupo, pensando que ia enganar aos aliados. Mas todos sabem perfeitamente quem é a figura. Então, de sorte que eu não estou preocupado com o que ela falou a respeito de Jackson Barreto, porque, afinal de contas, o cargo mais importante que ela teve em Sergipe, a não ser esse cargo de secretária das mulheres, foi nomeado por Jackson Barreto. Foi Jackson Barreto que lhe deu espaço, foi Jackson Barreto que ele prestigiou, foi Jackson Barreto que ele pôs no governo, que deu todas as condições para trabalhar, e eu não vejo nela nenhuma autoridade para fazer qualquer crítica a Jackson Barreto, porque o seu trabalho não me interessa, não me toca, porque não teve nada a ver com o meu governo. Fiz um governo honrado, honesto, limpo, decente, e a sociedade sergipana é a maior testemunha da lisura de Jackson Barreto enquanto governador. Então eu não estou preocupada com ela, que sempre se preocupou em querer aparecer, não é? Nos converscotes, nas recepções, andando em todo lugar porque estava naquela época na Deltap, não é? E eu não tenho nenhuma preocupação com essa cidadã. Não tenho nenhuma preocupação, viu? Entendo. Então, o cavalo... Tá aí um trecho da entrevista que o ex-governador Jackson Barreto deu ao colega Marcos Aurélio na Coirmã Rio FM. Daniele Garcia. Ô, Narciso, você vai fazer isso comigo hoje, segunda-feira, pós-convenção. É a primeira oportunidade que eu tive para poder saber o que é que você pensa sobre isso. Você acha mesmo que esse senhor merece resposta de quê? Sobre ser cavalo de Troia, eu devo perguntar a Fábio. Meu governador, Fábio Mitidieri, será que eu sou um cavalo de Troia para você? Os meus 72 mil votos em Aracaju foi importante para você no segundo turno? É importante ter Daniele como sua aliada? Porque se não for, não tem problema. Fábio pode dizer, olha, eu prefiro Jackson Barreto. Nomeia Jackson para ser secretário das mulheres, quem sabe? Não dá um bom secretário, né? Então, assim, quem foi pra rua pedir voto para Fábio Mitidieri foi Daniele Garcia. Jackson Barreto, aliás, pediu voto para Rogério Carvalho, não foi isso? Exatamente. Me ataca nas redes me chamando de bolsonarista, mas está do lado de Laércio, que aí sim é um bolsonarista, que está indicando o vice de Edivaldo. Então, veja, é difícil falar com pessoas incoerentes, não é? Eu não sou essa pessoa. E outra coisa, viu? Me deu o cargo. Que cargo de delegado? Aquele que eu estudei grávida para passar? Aquele que eu, amamentando minha filha, estava amamentando num peito e do outro lado com os livros, meus livros de direito, para passar no meu concurso. Foi esse cargo que ele me deu? Que absurdo. Isso é um absurdo. Eu sou concursada, eu passei no concurso. Esse cargo ninguém me deu, não. E, aliás, a minha nomeação para a Deltap não tem nada a ver com o governador. Quem nomeia é o chefe de polícia. Agora, quem me exonerou, quem mandou me exonerar foi este cidadão. Aí sim foi. E por quê? Será que o povo lembra? Ou eu vou precisar fazer uma retrospectiva de todas as investigações que fizemos e o motivo da minha exoneração? Aliás, não só da minha, da exoneração de toda a cúpula da Secretaria de Segurança Pública, né? Então, quem criou, talvez, né, essa monstrinha aqui foi este cidadão, quando, com um tapa na cara de toda a sociedade, desmontou a Secretaria de Segurança Pública porque nós estávamos fazendo um trabalho sério. Tá aqui meu vice, um homem negro, né, preto. E você foi policial, não sei se você sabe. A Islã foi policial militar. E deixou a polícia militar para ser professor. Olha só que coisa interessante. A Islã, você lembra bem de quando nós tínhamos uma polícia que só prendia o preto, o pobre, a pessoa da periferia. Você lembra disso? Você entrou em 2005, eu entrei em 2001. E nós tivemos a coragem de
reformular a atuação da Polícia Civil. Quando a gente passou a prender qualquer pessoa. Porque aquele que desvia dinheiro público é tão ladrão quanto aquele que bate uma carteira na esquina. Aliás, é pior, mais né? ladrão. Entendeu? Então, nunca ninguém viu aqui pessoas grandes serem investigadas, serem presas, serem condenadas. Porque tem um detalhe, tem outro detalhe. Em 99% dos inquéritos em que eu atuei, nós temos condenação. Em 99% dos casos. Será que eu estava errada? Essa operação, essa última, influenciou na sua decisão de hoje? Qual operação? Essa última da investigação do lixo aqui na capital? Na minha decisão de hoje, de ser... Veja, eu... De ser candidato ou de não aceitar uma aliança com o Edvaldo? Então, é coerência, né, Narciso? É coerência. O que eu quis dizer aqui é que o que me projetou para estar hoje na vida política foi o ato do senhor Jackson Barreto com a minha exoneração. Entende? Porque talvez, se eu tivesse continuado lá, eu estava como delegada de polícia até hoje. Mas não, tiraram todas as minhas possibilidades de trabalho. Ou ninguém lembra mais o quanto eu fui transferida de delegacia para delegacia. Ou ninguém lembra que eu passei 2 anos na plantonista. Há algum problema de ser delegado plantonista? Absolutamente nenhum. Zero problema. Acontece que eu estou em classe especial, eu já estava no topo da carreira, eu tenho mestrado, eu tenho vários cursos de especialização, eu fui instrutora do Ministério da Justiça para todas as polícias do Brasil. Então, o que é que se pretende com um quadro qualificado? Colocar em lugares onde a pessoa possa dar o seu melhor. E esse lugar definitivamente não é plantonista, porque a plantonista você apaga incêndio apenas. Mas eu cumpri minha pena na plantonista, viu? Com o mesmo rigor que eu faço qualquer coisa na minha vida. Então, vamos devolver a pergunta a Fábio, ao governador. Meu querido governador Fábio Mitidieri. Eu sou este cavalo de Troia no seu governo, porque se for, não tem problema. Eu me retiro, eu saio, eu pego as minhas coisas e vou-me embora. Agora, se a minha força política, se o meu caráter, a minha responsabilidade, a minha força de trabalho interessar o governador, o cavalo de Troia não sou eu, é outra pessoa. A permanência de Jackson, que se aproxima do agrupamento governista, para uma possível reeleição de Fábio em 2026, atrapalharia Daniele a apoiar Fábio? Olha, a minha ligação com o Fábio hoje é muito pessoal. É muito pessoal. Ligação essa que eu não tenho com o Edvaldo, e não é por mal, a gente não teve convivência. E olha que os últimos momentos em que convivemos foram muito tranquilos, muito cordiais. Né? Inclusive, tenho que registrar porque o prefeito, em diversos momentos, me procurou. Eu vou até o seu encontro, então ele sempre foi muito disponível para estar comigo. Mas assim, eu não consigo, Narciso, vai contra os meus princípios. Está sentada numa mesa que você não sabe que balaio de gato é aquilo. É carne ou é peixe, ninguém sabe o que é aquilo. Né? E um Jackson Barreto que fez campanha para outro governador, né? Que pulou o muro para lá e volta para cá, que não sabe o que quer da vida. Não, definitivamente eu não consigo. Vamos a Magna Santana, que tem uma pergunta para Daniele Garcia. Antes de fazer a leitura aqui da mensagem que recebo, diz aqui: você está diante da primeira mulher na história a ir para um segundo turno em Aracaju. Uma mulher que enfrentou a máquina e que sofreu todo tipo de intimidação. Foi exonerada, perseguida, a 4ª mulher mais ofendida em redes sociais no Brasil em 2020, chegando a responder a mais de 400 representações eleitorais. É a mensagem do advogado Edmilson Júnior. Obrigado pela audiência. O Marcos Vinícius Linhares diz aqui: parabéns pela entrevista. Desejo sucesso para Daniele Garcia nessa árdua caminhada. Daniele é um excelente quadro da política de Sergipe e com notória competência e capacidade por onde passou exercendo funções públicas. Que seja uma campanha de alto nível entre todos os candidatos com proposições e que vença o ou a melhor, diz aqui o magistrado Marcos Vinícius Linhares. Magna Santana. Obrigada, Narciso. Bom dia, candidata. Bom, meu questionamento, ontem acompanhando aí os discursos, percebi que na sua fala, momentos ali de emoção, momentos de muita, né, euforia, alegria ao lado ali de todas aquelas pessoas, a gente percebeu muito esse sentimento. E você falava muito da questão de verdade, aqui é uma candidata de verdade, aqui eu sou de verdade. Então, eu queria que você falasse um pouco o que é de verdade e quem é que é de mentira nessa campanha. E o cuidado que também você falou, porque o marketing, né? Tem marketing no mal, vai ter marketing que vai estar aí
de repente, fazendo de tudo, né, na campanha, né? Pessoas fabricadas por marketing. Também foi outra coisa que chamou a atenção. E aí eu lhe pergunto, baseado nesse último questionamento que Narciso lhe fez, e ontem tentou se questionar isso, e você, gente, hoje não, hoje é festa e alegria. Mas não tem como. O Jackson Barreto é filiado do partido. A posição será de esquecimento, de ostracismo dentro do partido, deixa para lá, isola, ou de realmente chamar, feita a ordem, uma reprimenda. Não há condição de permanecer uma pessoa dentro do partido trabalhando contra, que votasse contra, mas não trabalhasse contra, e pregando aí, né, essas coisas que estão sendo ditas. Vocês vão ficar realmente em silêncio, assim, silêncio, não vai se fazer nada? Vai ficar por isso mesmo? Prestigiar aqui também os nossos seguidores no Instagram e no Instagram, não, no YouTube, que estão comentando aqui no YouTube. O Lucimário Oliveira. Bom dia, pré-candidata Daniele Garcia. Quero dizer que a senhora está de parabéns. O MDB está muito bem representado pela senhora como majoritária. Parabéns pela convenção, é o Luciano Vanderlei que diz aqui. À vontade para responder a Magna Santana, Daniele. Magna, bom dia. Mulher, segunda-feira, você já me vem com essas perguntas difíceis assim. Bom, a primeira pergunta... Não, vou começar pelo final, né? Sim. Se o MDB vai tomar alguma providência com o Jackson, né? Veja, eu não tenho esse ânimo que ele teve de me perseguir, de tentar me destruir de todas as formas. Não, absolutamente. Acho que até pela idade dele, a gente nem merece mais que a gente, tome qualquer... Então, assim, por mim não tem problema nenhum. Se ele quiser sair, ele sai. Acho que ele deveria sair por conta própria, mas a gente expulsar, instaurar qualquer procedimento dentro do partido... Eu não vou me desgastar com isso, não tenho tanta coisa importante para fazer, né? Então, Magna, deixa isso com a consciência dele, né? O que ele... Se ele não gosta, se ele me odeia tanto, comenta nas minhas redes, fala o tempo inteiro de mim. Não sei se é ódio ou amor, viu? Sinceramente, não sei. Mas, então, ele procura outro caminho, né? Pode se filiar ao PT, onde ele não se coloca tanto assim como de esquerda, de progressista... Enfim, progressista, não vou nem dizer progressista porque... Mas ele... Ou então no Partido Laércio, né? Progressistas, aí, quem sabe, né? Não dá certo também. Enfim, mas no MDB a gente não vai perder tempo com o Jackson Barreto, né? Superada esta pauta, qual foi a próxima pergunta de Magna? A pergunta dela é quem é de verdade, quem é de mentira pelo seu discurso na convenção. Magna, eu gosto muito de falar de mim, né? E eu não tô aqui para falar de ninguém. A gente comentava aqui nos bastidores, né, que os meninos dizendo que a gente estava até o último momento, será que Daniele vai ser candidata? E eu falava para eles, gente, qual é a parte que vocês não entenderam ainda? Que eu só falo a verdade. Se eu não falar, é porque alguma coisa ainda está em dúvida dentro de mim. Mas se eu verbalizar, acreditem, é exatamente aquilo que vai acontecer. E vocês são testemunhas do quanto eu sou pré-candidata, eu não sou vice. Eu reafirmei isso em vários momentos. Aliás, em nenhum momento eu cogitei, especulei, pensei em ser vice. Então, quando eu falo em ser de verdade, em falar a verdade, eu estou falando de mim, né? E vou me abster de falar de outras pessoas, porque não é esse o papel que me cabe, né? Eu quero falar de mim, sobre mim, para que as pessoas me conheçam. Então, é isso. Ela falou também sobre... Agora eu não me recordo, só me recordei dessas duas. Mais uma coisa, meu Deus. Vai. Esqueci. Vocês querem ficar sem TV? Não, né? Então preste atenção neste recado, porque a parabólica antiga, aquela grandona e toda furadinha, vai parar de funcionar. Mas a Siga Antenado, que é responsável em apoiar a população na troca da parabólica antiga, pode te ajudar instalando o kit da nova parabólica digital aí na sua casa. Isso pode ser de forma gratuita. Beneficiário do Programa Social Federal pode ter direito ao kit da nova parabólica digital de forma gratuita. Não paga nem a instalação. Ligue agora, 0800 729 2404 ou acesse sigaantenado.com.br. Vai correr o risco de ficar sem TV? Não, né? Então ligue agora. 0800 729 2404. Troca que resolve. Põe o povo no ar para interagir com Daniele Garcia. Narciso, bom dia, tudo bom? Aqui é o pastor Moisés, sou pré-candidato lá em São Cristóvão também e quero parabenizar a Dani pela coragem e postura, mas eu gostaria que você perguntasse para ela, né, se realmente esse isolamento dos partidos, a campanha dela, não é um prejuízo muito grande para a carreira política dela, para
candidatos a vereadores do grupo, e também é bem claro que ao caminhar com o Alessandro, ela perde muito na questão popular. Tudo que Dani construiu, caminhando com o Alessandro, é minha opinião pessoal, eu vejo um desgaste na pessoa da Dani, que foi para o segundo turno sozinha. A força da mulher, o trabalho dela, foi o que colocou ela na posição que ela está. E que Deus possa abençoar essa caminhada dela. Essa é a minha pergunta. Se a presença aí do Alessandro na campanha dela não tirou parte desse eleitorado que ela carregou até os dias de hoje. Bom dia, Narciso. Narciso, eu gostaria de saber da Daniela se ela ainda concorda com os atos de Moro na Lava Jato. Moro, um juiz impedido, um juiz que tinha lado, né? Inclusive foi ser ministro, e a Daniela foi ser secretária, foi ser auxiliar de Moro no governo Bolsonaro. Então ela, enquanto bolsonarista, ela enquanto morista, ela ainda defende o delegado da Lava Jato ou ela concorda que eles foram parcial e tiraram o Lula da presidência para se beneficiarem? Muito obrigado, Narciso. Jean Paulo, esse último aí. Jean Paulo. Paulo. Vamos começar com o pastor Moisés, né, de São Cristóvão. Obrigada pela participação, querido. Veja, sobre o isolamento, Dani, o isolamento não causaria nenhum prejuízo político. E depois você mesmo dá a própria resposta. Eu fui para o segundo turno em 2020 exatamente sozinha. Sozinha. Nós não tínhamos outros partidos. E me lembro que no segundo turno, Narciso, nós tínhamos muitos candidatos. Acho que eram 11 candidatos naquela eleição de 2020. E praticamente todo mundo foi para o lado de Edivaldo. E eu fui sozinha. Eu sempre fui sozinha. Fábio, um dia desse, conversando com a gente, né? E Fábio me disse assim, Fábio, governador, ele falou, Dani, alguém pergunta assim, mas será que ela vai ter coragem de ir sozinha? Aí o próprio governador falou, cara, ela andou, a vida inteira ela foi sempre muito sozinha. Ela foi, enfrentou e encarou. Então, Moisés, é isso, assim, o que eu não quero, eu não estou atrás de um mandato a qualquer custo, a qualquer tempo, né? E eu vendendo a minha alma ao diabo, se for preciso, para estar no mandato. Não, absolutamente, não quero. Não é esse mandato que eu quero. Quando este mandato vier, e ele virá e as pessoas vão ter certeza que eu sou esta pessoa de verdade, né? Como eu falei ontem no discurso. Então, a coerência para mim não tem preço. Manter a minha coerência tá sempre em primeiro plano. E você fala também de Alessandro, né? Veja, eu não enxergo como você o fato de Alessandro me prejudicar. Alessandro tem as opiniões dele. É muito duro, muitas vezes, é a forma dele de fazer política. Talvez ele não tenha o meu jeito mais expansivo, brincalhão de ser, mas a gente respeita também. Mas é um parlamentar sério. É um parlamentar sério, um cara que trabalha, sabe, diuturnamente para fazer aquilo que ele acredita. Então, você pode não gostar pessoalmente dele, mas daí dizer que ele é um incompetente, que ele é incoerente. Não dá para dizer. Então, mesmo havendo críticas, né, como a sua, eu prefiro estar do lado de pessoas corretas, honestas e trabalhadoras. E sobre João Paulo, sobre Moro, olha, cara, eu fui convidada para trabalhar no Ministério para capacitar polícias judiciárias, né, polícias civis, no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Eu capacitei as 27 polícias. Esse era o meu trabalho. Meu trabalho era técnico. Eu nunca encontrei Bolsonaro. Eu nunca estive com Bolsonaro. Eu estive com Moro algumas poucas vezes, porque trabalhávamos no mesmo ministério. Ele muitas vezes almoçava no mesmo restaurante que a gente, no ministério, a gente se encontrava, mas eu não tenho relação com o Moro. E veja, eu não estou cuspindo no prato que eu comi, absolutamente. Eu sou muito grata ao convite que eu recebi. Eu sou muito grata ao tempo que eu passei em Brasília, o tanto que eu aprendi, né? O tanto que a gente tem que ser desenrolado para caminhar em Brasília, porque não era só... a gente tinha que estar muitas vezes nas embaixadas, no Congresso Nacional, com parlamentares, enfim. E isso me deu uma facilidade, né, de trânsito em Brasília muito grande. Então, eu sou muito grata a isso. E os erros que cada um cometeu, cada um que pague. Eu quero ser julgada, né, pelos meus atos. Pelos meus atos. E aí, Juan Pablo, uma coisa você não vai poder falar, que eu sou incoerente ou que eu usei qualquer coisa para chegar aqui onde eu cheguei. Se eu cheguei até aqui, estou aqui falando com você, isso tudo é fruto do meu trabalho e do meu caráter. Isso eu tenho certeza.
8h09, tempo estourado, mandando um abraço aqui para o César Fotógrafo, que diz aqui, Dani é querida. Muito obrigado, César, pela sua participação. César querido, um beijo, meu Solan, amigo. obrigado pela presença aqui, pela primeira entrevista curta, que a gente explorou mais a Dani aqui nessa primeira vez, mas pela sua presença aqui nessa sua primeira entrevista após essa convenção. Eu que agradeço e estou à disposição, né? Sempre à disposição. A gente está aqui para ouvir, de fato, a população, ouvir a comunidade e fazer justamente esse trabalho de apoio técnico ao projeto da Dani. Vamos trazer os vices aqui também para falar ao longo desse processo. É bom trazer os vices, é bom, né? Obrigado pela Obrigada, presença. Obrigada, meu vice. Obrigada, Narciso. Obrigada, fã. Sempre um carinho estar aqui com vocês. E espero que tenha um café agora, viu? Pós-entrevista. Acho que providenciaram. Mandar um abraço gente, aqui obrigada. para o Alex Lucas Florencio, Jean Felipe Rocha, José Magno, Letícia Lima e a Maria Vitória, estudantes da Universidade Federal de Sergipe, que estão aqui conhecendo as nossas estruturas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sucesso aí na carreira de vocês. São estudantes do curso de jornalismo.